Olá! Reservado, ele é muito competente e persistente. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Adão e da Dona Elita, é um médico muito dedicado. Formado pela Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, o marido da Virgínia, pai do Tiago, do Lucas e do Daniel, e foi o primeiro médico a ter um aparelho de colonoscopia na nossa cidade. Além do trabalho, ele aprecia viajar e ouvir uma boa música, ainda que não com a frequência que gostaria. Hoje teremos uma conversa de peso com o Dr. Valdir Natalício da Silva. Seja muito bem-vindo, Dr. Natalício. Natalício, né? Porque nasceu no Natal, é Exato. isso? 25 de dezembro de 52. Nasceu em Novo Hamburgo. Em primeiro lugar, queria agradecer o gentil convite. Nasci em Novo Hamburgo, sim, no Natal de 52. E meu pai e a mãe tinham um pequeno negócio, uma padaria. E a gente, desde cedo, se envolveu com as coisas da padaria também, porque a nossa infância não havia informática, não havia televisão, não havia nada inicialmente. E a televisão surgiu quando eu já tinha 6 anos. Eu me lembro do canal Piratini, que acho que foi o primeiro que apareceu aqui. E os programas do Vigilante Rodoviário, do Cachorro-Lobo. E aquilo era... Tinha um programa também de um aviador chamado Jack Jackson. Então, a nossa infância era um pouco de televisão e muita improvisação nos brinquedos. Nós brincávamos com taco no meio da rua, era bolita. Na época que dava para brincar no meio da rua em Novo Hamburgo. Na época que dava. Não tinha asfalto naquela rua, não tinha encalçamento. Durante muito tempo, foi uma das últimas ruas a serem calçadas do perímetro central aí, de ter calçamento. Havia períodos que os buracos eram tantos que o pessoal botava cartaz pedindo proibido pescar ou coisa desse tipo. De tanta... Então, além do Pandorga, era um brinquedo. Futebol, muito difícil, porque era só lomba por ali, não havia nada. Estamos falando ali da São Jacó. Da São Jacó, e Silveira Martins, e Gomes Portins, Gomes Jardim, e Santa Catarina, aquelas ruas ali próximas ali, moravam também nossos amigos de infância. Então, eu era meio diferente do grupo, porque deixava às vezes de jogar bola para ficar estudando. Não havia possibilidade como vou dizer, de acompanhar eles, porque se eu não estudasse também não saía do meu esquema, que ser padeiro era uma das últimas opções que eu tinha, se bem que eu trabalhei na padaria um bom tempo. Isso era uma vontade de estudar ou era vontade de mudar de vida realmente? Já tinha a vontade da medicina? Não, exatamente, isso aí surgiu de uma forma diferente. Em primeiro lugar, nós tínhamos excelentes escolas públicas. O 25 de Julho era uma referência, que tinha escola particular. Como falou na época que era Dom Pedro ainda, né? Não, já havia 25 de Julho. Já era 25 de Julho. O 25 de Julho tinha, vamos dizer, um currículo tão bom que a maioria do pessoal que tinha ainda recursos preferia o 25 de Julho que uma escola pública. E eu consegui, através, fazia um concurso para entrar no 25 de Julho, não era direto. Então a gente fazia um concurso, passava e ia para o 25 de Julho. Eu fiz Oswaldo Cruz e posteriormente eu fui para o 25 de Julho durante 7 anos. E com o 25 de Julho eu consegui passar no primeiro vestibular que eu fiz. Então foi uma boa escola pública. E a inspiração vinha em parte dos professores, eu tinha professores que eu acho maravilhosos. Tinha um físico que dava física, que tirava o tempo, assim, o espaço entre uma aula e outra e projetava as ideias para o espaço. Quer dizer, a velocidade da luz é tanto, quanto tempo a luz solar leva para chegar na Terra? 5, não sei quantos minutos, isso dá não sei quantos milhões de quilômetros. Então, essa ideia de expansão, de espaço, de abertura para coisas, para nós, inusitadas, ninguém nos falava daquilo. Então, ele conseguia nos prender, a escola, a matéria dele, contando coisas... Era uma provocação, Era uma provocação, mas
mas muito boa, porque alargava o nosso horizonte de visão de mundo e de cosmos até, coisa que não, que para quem tem 15, 16 anos ainda não, nem sem os meios de comunicação atuais não se tinha. Então é impressionante a diferença que fez aquilo. E outra coisa que me fez ir para o ramo da medicina é que nós precocemente tínhamos que optar entre ciências exatas e biológicas. Então o currículo da escola colocava quem ia para arquitetura, para engenharia, para setores de matemática, coisas desse tipo, física, fazia com um grupo. E quem ia para a área de ciências biológicas, enfermagem, biologia, odonto, medicina, ia para outro. E eu, como era muito ligado a animais, eu criava canário, criava catorrita, criava diversos animais domésticos, mas sempre aves. E eu voltava e ficava estudando elas, o comportamento delas, e mapeava aquilo ali. Então eu acabei aderindo à ideia de fazer a arte biológica. E depois, quando chegou ao fim que tive que fazer a opção, eu optei pela medicina, embora fosse a mais difícil de todas. Mas deu certo. E aí foi para a PUC? Não é PUC. A Fundação Católica de Medicina. A Faculdade Católica de Medicina. Ela agora é uma faculdade que se tornou Universidade de Ciências Médicas. Ela está localizada no Nascimento Leite, na mesma rua quase que a federal da URGS, mas era uma faculdade meio federalizada e tinha... Ela não faz parte da URGS? Não. É uma faculdade isolada que já fazia vestibular. Era um só, era o GESA, o grupo vestibular que fazia. E por classificação, se ficava em Porto Alegre, ou se ia para Rio Grande, Pelotas, Caxias, era um vestibular único. E ela fica nos fundos da Santa Casa, exatamente, na rua Sarmento Leite também, e agora ampliou para a universidade, porque era uma faculdade isolada, e agora se tornou uma Universidade de Ciências Médicas e Biologia. Estamos falando aí do final dos anos 60. Fim dos anos 70. Não, eu entrei começo em 70. 70 mesmo. 71 entrei na faculdade. E aí voltava todo dia para Porto Alegre? Não, fiquei morando lá. Residente onde? Como foi esse momento da vida? É uma adaptação boa, né? Porque a gente passa a depender da família só no fim de semana. Durante a semana tem que se virar. Eu morava inicialmente na Sofia Veloso, que é uma travessinha entre a rua, não é Oswaldo da Aranha, é a outra, é uma rua lateral ao Parque da Redenção, e comunicava, é uma travessinha, aquelas ruas ali. E era uma pensão, eu tinha um quarto isolado, era bem nos fundos até, pelo menos era sossegado, dava para estudar. Daí eu fiquei ali durante uns 2 anos ainda, eu fiquei até o final. Eu acho que quando eu passei para a residência médica, é que nós nos instalamos na Santo Antônio, na rua Santo Antônio. Mas foi um pouco antes de terminar a faculdade que nós nos instalamos, os colegas morávamos num grupo de 4. Aí ficou melhor, porque a gente convivia, era um apartamento com quarto e cozinha e uma sala e banheiro. E é difícil a convivência, né? Cada um tinha suas manias, então não é fácil Eu tinha um colega que tinha mania de botar o despertador para as 6 horas da manhã, e às 6 ele acordava, daí ele botava para as 6h30, daí às 6h30 ele acordava e botava para as 7, e saía finalmente da cama às 7, e nós acompanhávamos aquele negócio todo dia, quer dizer, é difícil não brigar, mas a gente acostumou. Então... Aquele era um momento de bastante efervescência, né? de retomar, no auge da ditadura, na verdade, mas de retomada de novos valores aí, de conquista de novos valores, né? A música, a paixão pela música vem desse momento também, veio de uma cena. Aquela época a música ela tinha os concursos da MPB, tinha Chico, Toquinho, Vinícius, era o auge deles. As letras não se compara com as letras de hoje em dia. Havia poesia na música. E até hoje a poesia é uma boa música, né? Embora até cada músico, mesmo com seu estilo, existem letras que sobressaem. Tu pode não gostar da música, mas eventualmente aparece uma letra que lhe agrade. Não quer dizer que tenha só um estilo de gosto.
Mas aquela época foi uma época muito especial, pelo menos em termos de protesto. Chico foi maravilhoso naquela época, né? Vamos dizer, vai passar é uma coisa atual como nunca, a letra dele, né? E o único autor que eu imagino que conseguiu botar paralelepípedo no meio de uma música e ficar elegante, porque não tem nada de elegante na palavra paralelepípedo, né? Mas não tem poesia em paralelepípedo? Não tem, não tem. Mas ele conseguiu fazer uma letra maravilhosa com a palavra paralelepípedo no meio, mas e tinha mais gente que eram compositores. Mais adiante surgiram os nossos aqui do Sul, como é que é, Ramil? Então, tu viveu isso, né? Cleito e Cledir, sim, vivia. Viveu isso em loco, praticamente. Foi. Não, tinha uma efervescência eu tinha, na época, tinha os antigos fitas de videocassete, que já era difícil comprar um videocassete, mas tinha-se fitas e se faziam, então, e a gente escutava o videocassete. 76 veio a formatura. Sim. Esse momento já era um momento de escolha de caminhos ou no primeiro momento tu fizeste uma clínica geral? Não, a gente teve que escolher a residência, a especialidade. E eu era assim, um estudante extremamente inquieto, eu não conseguia ficar mais de 20 minutos sentado sem levantar e dar uma volta, comer alguma coisa, tomar uma água, fazer. Então, e já no 4º ano, quando eu fiz estágio de cirurgia, primeira vez que eu entrei no bloco, me obrigaram a calçar a luva e auxiliar uma cirurgia. Nem era auxiliar, era praticamente instrumentar só. E a cirurgia tomou umas 6 horas. Foi a única vez que eu consegui me manter 6 horas ocupado, sem a cabeça nem era tanta coisa nova, e tem a cirurgia é uma coisa de detalhe, né? E para mim tudo me chamava a atenção. Então eu fiquei observando aquilo durante 6 horas. Eu não pensei lá fora, não precisei comer, não precisei nenhuma necessidade fisiológica, nada que me atrapalhasse aquilo. Eu digo, bom, é isso que eu quero, porque isso consegue me prender e parece que eu gosto. Na segunda vez que eu já me convocaram para instrumentar de novo. E a instrumentação é uma coisa repetitiva. Você prende um vaso, em seguida amarra, em seguida corta o fio, ou corta o vaso, amarra e corta o fio. Então, na segunda vez que eu entrei, a sequência eu já sabia, eu comecei a alcançar as coisas. Daí o pessoal perguntou, mas você já instrumentou? Não instrumentou a segunda vez. E sabe que era uma coisa relativamente mecânica, mas claro que tinha um mundo de conhecimento atrás daquilo, mas a parte mecânica eu peguei logo. E daí eu achei que deveria fazer cirurgia. E quando na formatura eu já tinha feito concurso para residência, tinha passado na Santa Casa e no extinto Hospital Lazaroto. Eu acabei indo para o Lazaroto, já em função de que a tecnologia, mesmo que incipiente, era bem melhor na Santa Casa. A Santa Casa, na época, a gente conseguia um raio-x, pedia licença para o provedor e tinha que levar, às vezes, o paciente de maca até o pavilhão São Francisco, onde havia o aparelho de raio-x, e fazia o raio-x de ajuda à Santa Casa. Então, era tudo precário. Para fazer um exame era uma dificuldade, um diagnóstico, se a gente não corresse, o paciente varava à noite. Eu tive um exemplo do paciente, não deve viver mais, porque já tinha mais idade, mas o sobrenome dele era Pinto Leão, o nome não vou dizer. Esse paciente chegou com úlcera perfurada na madrugada, e como de manhã eu fazia a atividade, eu examinei ele, estava um abdômen rígido, claro que tinha uma peritonite enorme, então, mas lá tinha que fazer o caminho dos diagnósticos. Se em extremo, abriria a barriga logo, não precisaria nem fazer exame, porque tinha uma situação muito grave. Então, eu consegui a requisição, fui lá, bati o raio-x no pavilhão São Francisco, o Hospital São Francisco agora, e trouxemos o paciente de volta, apresentamos o caso para o preceptor, e o paciente foi à cirurgia imediatamente. O que foi dito na época é que dos últimos pacientes, foi o único que tinha se salvado. O diagnóstico às vezes ficava, se o residente ou estagiário não tomasse interesse pelo paciente, o paciente às vezes ficava 1, 2 dias até que ser operado e morria de sepsis, de infecção. Então aquele foi um paciente que fazia, o quanto faz diferença o diagnóstico precoce e correto,
e a eficiência no atendimento. Esse diagnóstico precoce, a gente estava falando um pouco antes da entrevista sobre a importância desse diagnóstico precoce, isso vem reduzindo bastante os casos, né, de câncer de colo. Em doenças previsíveis, sim. Né? Se você tem do câncer de cólon, de intestino, é o que eu trabalho mais, a colonoscopia passou um exame, se é um exame de rotina, em qualquer screening, qualquer check-up, depois de 50, está indicado realizar uma colonoscopia para investigação de colo e para fazer a prevenção de câncer de colo. No caso, eu falo do intestino. Embora tenha semelhança na palavra, o colo uterino também é um câncer que tem a prevenção, mas já muito mais precoce do que isso. As meninas já devem começar a fazer, porque hoje em dia o HPV é epidemia quase. Então, e o HPV leva o câncer de útero, mas isso não é minha área. A área realmente é o cólon, que é a nossa preocupação. Nós aqui começamos há 20 anos, quando nós importamos o primeiro colonoscópio, e inicialmente já viu pólipos enormes e muito câncer, mais câncer dos poucos casos que a gente fazia, porque tivemos que criar uma mentalidade de necessidade do exame, ou aceitação do exame, porque muita gente era reticente. E até hoje as pessoas têm até hoje um medo muito grande de fazer isso por razões principalmente culturais. Mas a gente vai conversar isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso, Dr. Valdir.